Mas foi aqui, no coração de Bragança, que esse propósito criou força. Em 1910, chegou no estado do Pará 2 missionários suecos para pregar a palavra de Deus. E Deus revelou que em Bragança do Pará também havia um povo que precisava ouvir a sua palavra. E eles vieram a trazer as Bíblias e pregar o Evangelho nesta cidade. Essa mensagem se espalhou por todo o estado do Pará e chegou em Bragança, na região de Tamatateua. Raimunda Arruda foi a primeira mulher a aceitar Jesus em Bragança e não parou por aí. Andresa Prígio foi a primeira mulher a ser batizada aqui em Bragança com o Espírito Santo. Aí nós vimos a confirmação da palavra do Senhor e essa obra cresceu, expandiu e hoje nós estamos aqui para falar da história do ciclo de oração, onde tem milhares de mulheres servindo ao Senhor. Mas foi aqui, no coração de Bragança, que esse propósito criou força. A partir deste momento, a história evangélica dos cultos, das pregações, ela começa a crescer e se sustentar em oração. E foi desse propósito de oração que nasceu o ciclo de oração Monte Sinai. Ele cresceu, expandiu e outros municípios foram abençoados com esse propósito de oração. Bacuriteua, Vila Fátima, Augusto Correia, Tracuateua, todos foram liderados por esse ciclo de oração que hoje permanece de pé na presença do Senhor, buscando e adorando a Deus e clamando em favor da igreja, da pátria, da família e de todos aqueles que precisam da nossa oração. Em 1962, o pastor Afonso Menino Rei, com a sua esposa Cleonice Rei, chegou em Bragança e houve a necessidade de orar, de pedir ao Senhor direcionamento. Então ela fundou uma reunião com as irmãs para que elas estivessem orando e clamando ao Senhor, buscando a Deus. Às 5 horas da manhã, então um exército de mulheres se uniram e vinham, enquanto a cidade, as pessoas estavam dormindo, a igreja estava de joelho e Deus deu muita vitória, salvou muitas almas para o reino de Deus. E esse grupo eram 18 mulheres que iniciaram essa obra. Mas produção é muito nome de mulheres, eu não consigo mais lembrar. Traz aí o papel que eu vou ler o nome dessas pioneiras do Monte Sinai. Entre elas estava a irmã Cleonice Rei, Benedita Conde, Nazaré Pereira, Maroca Conde, Joanita, Edith Soares, Nicásia Soares, Helena Moura, que ainda está conosco, Antônia Pereira e a irmã Eunice Rei. Glória a Deus. Ufa! Essas mulheres foram a base da igreja. Louvado seja Deus pela vida delas, que permaneça até hoje com um grande legado de oração aqui na igreja, que somos milhares de mulheres que vão fazendo a obra do Senhor Jesus. Dia 22 de julho de 1967, a irmã Eunice casa-se com o pastor Afonso e ela passa a viver e fazer parte diretamente dessa caminhada. O que você vai ver agora não é apenas uma história, é um testemunho. Agora com você, irmã Eunice Rei. Vai para a primeira pergunta, a senhora se ajeita aí que eu vou fazer a primeira pergunta. Após a perda do seu esposo, como foi para a senhora assumir uma vida com tantas responsabilidades e ainda assim permanecer na fé? Bem, quando o meu marido morreu, eu fiquei com muita dificuldade mesmo, porque eu até esqueci que eu trabalhava, eu costurava quando solteira, e todo tempo eu tinha meu dinheirinho para mim pagar minhas ofertas e dar meus dízimos e ter para quando eu precisasse
de lanchar em qualquer ocasião, eu tinha meu dinheiro. Mas quando eu me casei, o meu marido disse para mim assim: eu não quero que você costure mais. Eu aceitei, porque quando a gente aceita fazer a vontade de Deus, a gente tem que negar muita coisa, né? Deixar passar muita coisa e concordar, porque casamento é concordância. Foi muito difícil, porque na hora do enterro da Denise, Deus falou com a mãe dela no quarto, na hora que mandaram eu chamar para ela se despedir da filha que ia ter o enterro. E eu fui, quando eu cheguei na porta do quarto, ela estava chorando muito, dizendo: Senhor, o que eu posso fazer? Porque eu não tenho mais condição de cuidar de tanta criança. São muitas crianças, eu estou doente, e ela estava muito doente mesmo. E quando eu cheguei na porta para me chamar, ela estava fazendo essa interrogação para o Senhor. O que eu vou fazer? Eu não posso cuidar de tanta criança, eu não tenho mais saúde. E o Senhor disse para ela assim: é esta, ama como tua filha. A irmã Cleonice me adotou como uma irmã e como uma filha. Ela que me aconselhava, ela que me ensinava muitas coisas, entendeu? E quando eu cheguei na porta, o Senhor falou isso para ela. E eu ouvi quando ela disse assim: Senhor, sim, Senhor, sim. Ela me disse que quando Deus falou com ela assim: é esta, ama como tua filha. Então, ela disse que sim. Mas não me falou nada. Né? Naquele momento difícil que ela estava passando, todos nós estávamos passando, porque eu estava perdendo uma amiga mãe. Eu fiquei apavorada quando ela me falou aquilo. Eu fiquei apavorada, porque eu tinha 22 anos, e como enfrentar? Eu pedi para Deus que ele me levasse, que eu não queria casar com um homem que era meu pastor, eu considerava como um pai, e eu me casar, como eu ia conviver com aquele homem? Eu chorei muito, pedi para Deus que ele me levasse, que eu preferia morrer do que assumir uma responsabilidade daquela. Mas Deus me abençoou de uma forma toda especial, me deu força, me deu sabedoria, porque eu fui para os pés do Senhor, fui chorar com o rosto no chão, pedi que o Senhor me ensinasse a ser mãe de crianças que não tinham saído de mim, mas que eu amasse como filhos do coração. Ele já sabia, e foi na casa do meu pai, e eu disse que eu não queria casar com ele. Quando meu pai perguntou: você quer casar com esse homem? Eu disse não. Mas, como era a vontade de Deus, eu aceitei, casei com ele, fui muito feliz com ele. Pobre, a igreja era muito pobre, ele não tinha condições de me dar as coisas, a minha mãe que me dava, meu pai. Mas eu assumi a responsabilidade de 11 crianças, ele e a sogra dele. Eu fui afrontada muitas vezes, não pela família dele, mas por pessoas invejosas, né? Foram se passando os anos, né? E aconteceu que ele adoeceu, passei 3 anos nessa luta. Em algum momento a senhora pensou em desistir? Assim, pensou em largar tudo e jogar para o alto e dizer: Deus, eu desisto? Não. Não? Nunca? Mesmo quando ele faleceu, que eu não sabia como ia ficar a minha vida, né? E eu pedi para Deus, no dia que eu pude me recuperar um pouco, eu dobrei meus joelhos, coloquei meu rosto no chão. No dia que eu não tinha um tostão para dar, para comprar o pão para ver se eles tomarem café. Aí eu dobrei meus joelhos e orei e disse: Senhor, abre uma porta para mim, que eu possa trabalhar e que eu não venha passar necessidade com meus filhos. Abre uma porta para mim. Envia ao amanhecer do dia, manda uma cliente minha. Chorei muito. Chegou a minha vizinha, bem aqui da Vila da Caixa. Eu vim aqui só me ver e perguntar se a senhora ainda está disposta a fazer uma roupa para mim. Eu soube que a senhora vai voltar a costurar. Eu disse: mas eu não disse para ninguém que eu vou voltar a costurar.
Aí ela disse, mas eu soube que eu consegui ser uma boa esposa. Até hoje eu fico caçando na minha mente se eu deixei de corresponder com meu marido em alguma coisa e não encontro. Nós fomos muito felizes. E com os filhos foi difícil, mas Deus foi me dando sabedoria e a gente, para vencer, muitas vezes tem que calar, ler o que eu escrevi, a gente pensar como foi, como foi para nascer o Monte Sinai. Quando o pastor Afonso chegou aqui, em Bragança, encontrou a igreja enfrentando um grande problema. Um problema difícil para todo mundo. E ele encontrou como uma barreira. Mas então, a irmã Cleonice sentiu a grande necessidade de colocar a igreja em oração e disse para ele, para o pastor Afonso, que queria que ele lhe desse a oportunidade de reunir algumas irmãs para fazerem uns dias de consagração. A igreja era muito pequena na época, mas tinham algumas irmãs que gostavam de orar e eram cheias do Espírito Santo e profetas de Deus, que Deus usava na hora do culto ou em qualquer hora de reunião, visitas nos lares. E a irmã Cleonice pediu que ele falasse na hora do culto na igreja. Ele falou e as irmãs gostaram da ideia e se juntaram a ela, e foi assim que começou o círculo de oração. As reuniões começavam às 5 horas da manhã, até às 9 horas da manhã, que encerrava com a leitura da palavra de Deus e aconselhamento para que nós tivéssemos cuidado com a nossa vida e não dessemos mau testemunho em casa, com os filhos, marido, por causa dos vizinhos que não eram crentes, sobre o cuidado de comprar e pagar, pedir emprestado e devolver, etc. Pelo fato de sermos mulheres de oração, que se destacavam aos olhos de todos por onde passávamos, e depois encerrava com a reunião com oração e gratidão por cada momento especial na presença de Deus. Aí eu era jovem, eu tinha apenas 18 anos. Ou seja, quando eu chegava na igreja, a irmã Cleonice já estava de pé no banheiro, cantando. Ela cantava, o prefixo dela era aquele número 2 da harpa. Deus prometeu com certeza, chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. São nas primeiras reuniões de oração, quando nós organizamos a diretoria, Deus batizou com o Espírito Santo 18 irmãs no círculo de oração. E eu fui batizada com o Espírito Santo também. No dia 24 de setembro do ano que nós conversamos, eu organizei a diretoria. E também fomos orar, colocamos muitos nomes e oramos. E aquele que foi mais votado foi esse que ficou. Foi a necessidade que havia, porque quando a irmã Cleonice faleceu e tinha essas consagrações, eu continuei com um grupo de irmãs que vinham me ajudar. A gente orava e às vezes passava a manhã inteira orando, porque o problema era muito grande. E até 5 horas. Era a oração, não era a conversa, era louvor e oração.
Às vezes doía nosso joelho, mas a gente não desistia daquele horário bem cumprido de oração, porque a necessidade era a oração. Louvor a gente faz em casa, a gente faz em qualquer momento, na visita e tudo, mas o círculo de oração, eu acho que a maior parte não é palestra, não é louvor, é oração. Joelho no chão, rosto no pó, de sinceridade diante de Deus. Não vi participar do círculo de oração de qualquer jeito. Saí de casa com raiva do marido, bateu no filho, brigou com o vizinho e vive o círculo de oração. Não é vida. A vida da mulher que faz parte do círculo de oração é diferente. Ela se diferencia no meio da sociedade, no meio da família, dentro da igreja, o seu comportamento, o seu traje. Eu sei que traje, roupa, não salva ninguém. Mas a mulher sábia, a mulher que ora, a mulher que é inteligente, ela não se expõe de qualquer jeito. Não fui eu que escolhi, mas foi ele que me escolheu, que de degrau em degrau, ele me fez subir. Ai, foram tantos milagres. Existia um poder tão grande no círculo de oração. E uma união tão perfeita que todas concordavam. Tudo que a gente ia fazer, tudo que a gente programava era concordado e ninguém ficava com o pé atrás. Não, todas concordavam. Era uma união perfeita, porque o Espírito Santo de Deus estava lá conosco. A hora que a gente precisasse, ele entrava conosco, eu já estava nos esperando na igreja. E quando chegava um problema desse, o Senhor libertava a pessoa. A família saía alegre, feliz, e se não era crente, a família toda aceitava Jesus. Isso é um milagre. Deus mostrou para ela um exército de demônio, de gigante até rastejando o chão, e sai. E a irmã sentiu um vento que foi levando a saia dela assim. Quando passou aqueles demônios assim, a irmã sentiu o vento que levou a saia dela assim, e ela que estava tendo a visão, viu os demônios saírem pela porta da rua, gritando, foram embora. Então, isto eu considero um grande milagre. Porque o que existia no mundo oculto, aqui, naquele terreno que tinha aquela casa de prostituição, de festa, e houve 2 crimes que mataram 2 rapazes aqui. Então, o demônio achou que aquele local era dele, que era posse dele. Mas quando nós entramos e foi revelado tudo isto, Deus fez um milagre e levou tudo quanto for demônio para o lugar dele. E nós ficamos libertos. Nunca mais aconteceu nada de errado e acabou aquela confusão que existia dentro da minha casa. E eu quero deixar uma palavra para todo mundo que está me escutando, que procure buscar a Deus enquanto é tempo. Se você está desviado, não fique nessa vida. Se você está fraco, se fortaleça. Olhe exemplos dentro da igreja que lhe tragam força, né? Porque tem muitas pessoas que a gente vê na igreja todos os dias e nos deixam assim fortalecidos. Porque a pessoa sempre tem uma palavra de vida, de conforto, de força para nós, não é verdade? E é o que a gente espera de um irmão para o outro, assim, dar a mão, dar um olhar, um sorriso. Você sabia que o sorriso, o nosso sorriso, o sorriso da mulher sábia, ela cura feridas do coração? Tchau. Tchau. Se essa história tocou você, se inscreva no canal e ative o sino para você não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!